Neste documentário será abordado a compreensão da pluridimensionalidade da violência intrafamiliar, personagens que mostram seus atravessamentos baseados em seus relatos de violências. Boa tarde, eu sou Marineida, estudante do segundo período de Psicologia e vou conversar com o seu Paulo sobre a sua infância. Seu Paulo, o senhor concorda em responder às 3 perguntas que eu irei lhe fazer? Sim. Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta, seu Paulo, como foi para o senhor ter levado uma surra da sua mãe quando criança ou do seu pai? Nada de anormal. Achei estranho. Dizia que era meu pai, né? Mas foi estranho no começo. Com as agressões, afetaram suas emoções? O senhor acha que ele afetou em alguma coisa a sua emoção? Fiquei rebelde. Muito? Sim. E qual o sentimento que emerge após ter sido agredido por seu pai e sua mãe? Palavras agora. No começo foi agoniante, né? Você ser agredido pelo seu pai, pela sua mãe. Às vezes sem motivo, né? Sim. A princípio é triste, né? Foi triste. Mas o senhor se sentiu assim muito magoado? Chateado. Chateado? Tá. Então tá bom, seu Paulo. É só isso mesmo, tá? Eu lhe agradeço pela pequena entrevista. Ok. Olá, meu nome é Jane, tenho 38 anos, eu sou casada, eu sou mãe de uma filha, sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia e educação especial. E é isso. Eu tenho 3 perguntas para te fazer, tá? Se você sentir vontade de responder, você responde. A primeira pergunta é: como foi para você ter levado uma surra do seu pai ou da sua mãe? Bom, para falar a verdade, eu não fui praticamente assim, criada, né, com meus pais. Eles se separaram logo quando eu tinha mais ou menos uma idade de 7 anos. Mas eu lembro muito bem, né, das surras que a gente pegou. Eu não lembro de fato o motivo que eu fiz para levar a surra, né, porque eu era muito criança ainda. Mas, assim, a sensação era de muito medo, porque meu pai era bastante violento. A minha mãe eu não falo muito, porque, pelo que eu lembro, assim, ela não era muito de bater na gente. Mas o meu pai, ele, por qualquer motivo, até em relação, assim, a alguma coisa que fizesse que criança rir por qualquer motivo, ele batia a gente, né? Então, assim, a gente tinha medo. Tudo pra ele era questão de agressão, tudo pra ele era bater, então... até hoje, para ser sincera, eu ainda sonho ainda com isso. A segunda pergunta é: como as agressões afetou suas emoções? Olha, elas afetaram não só minhas emoções, mas como várias áreas da minha vida, porque ela, como eu falei na pergunta anterior, né, como eles se separaram, meu pai se separaram ainda como era muito pequena, e eu sou de uma família grande, meus irmãos, né, nós somos 10 irmãos. E quando eles se separaram, ele colocou minha mãe para fora de casa e ele ficou em casa com os 10 filhos. Como os 4 filhos menores, que ainda não serviam ele, né, ele deu eu para minha madrinha, deu a minha outra irmã, mais nova que eu, 1 ano, para a madrinha dela, e deu os meus 2 irmãos mais novos para 2 pessoas que não eram nada, não era madrinha, não era nada. E então eu morei praticamente 10 anos com minha madrinha, né? E a gente foi passado de papel, como é que se diz, a gente foi
passado a guarda para ela, né, tudo direitinho pela justiça. E então o que aconteceu foi que tinha audiências que a minha mãe ela tentou reatar a gente, né, para pegar novamente os filhos. Só que com tantas ameaças que ela fazia, ela disse, você morar com a sua mãe de novo, se você quiser morar com ela, você vai levar uma surra. Então isso ficou no meu psicológico, que tudo para mim, qualquer ameaça de surra para mim era Deus o livre. Tinha muito medo. Eu vou te fazer precisa pergunta, tá? Qual sentimento emergiu após ter sido agredido por seu pai ou por sua mãe? Sentimento? É um pouco difícil, né, de responder, mas são vários sentimentos, né, que a gente sente que acontece na nossa vida. Uma sensação, um sentimento assim de que às vezes eu ficava me perguntando por que eu nasci nessa família, né, ficava me questionando o tempo todo. E eu tinha falado que eu não chorava, né, conversando com isso, mas assim, eu me lembro até hoje das palavras, né, que eram faladas e as agressões que eram feitas na nossa vida, né, com o meu irmão e em mim também. E isso afetou a gente bastante. Sentimento assim, uma sensação ruim, estranha, né, se questionando o tempo todo por que eu nasci, por que eu não nasci na família fulana de tal, porque a gente sempre vê a vida dos outros melhores que a gente, né, melhor do que a da gente. Então, é como eu disse, só afetou bastante meu psicológico, né? Sonho, daquele sonho com algumas coisas que aconteceram, com tudo isso que aconteceu, afetou bastante. Mas assim, eu tento levar, graças a Deus, a minha vida, né, em paz. E como eu disse que eu tenho uma filha, o que eu não tive na minha infância, eu tentei tudo passar para minha filha. E o que eu passei na minha infância em relação às suas, às agressões físicas, verbais, morais, tudo, eu tento não passar isso para minha filha também, né? Tento resolver no diálogo, né? Conversando, mas da forma que a gente foi criado, não desejo isso para ninguém. Muito obrigada. Ou nada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ismael e nós iremos dar início a mais um documentário, agora com o nosso entrevistado. Queria que você se apresentasse. Meu nome é Eric, Qual é a sua idade, Eric? eu tenho 24 anos. Você está disposto a participar da nossa entrevista, respondendo as nossas perguntas? Tudo bem. Tá certo. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é como foi para você ter levado uma surra da sua mãe ou do seu pai quando você era criança ou na adolescência? Eu lembro que eu passei por diversas surras, né? Aprontava muito. Mas teve uma situação que ficou marcada, que no momento eu era uma criança muito chorona e a minha mãe, ela tentou me punir, né? Tentar me corrigir para ver se eu conseguia deixar de ser tão chorão, com tanta tolice, né? Criança cheia de tolice. Eu lembro que teve uma situação que eu passei do limite chorando, e a minha mãe também se estressou demais, subiu a cabeça dela e ela me puxou para fora de casa e naquele instante ela me colocou de castigo no sol. Eu achava que ia ficar ali por um tempo, mas ela entrou rapidamente e quando ela voltou com uma bandeja, né? Naquele instante eu percebi que era um pinico com mijo. E ela veio e jogou em cima de mim, me deu um banho de mijo e me deixou lá no sol, né? E isso ficou marcado. Até hoje eu lembro. Enfim, acho que de certa forma pode ter sido um trauma, né, na minha infância. Entendo. E como as agressões elas te afetaram emocionalmente? Você pode falar um pouco sobre essa questão aí? Naquele momento, as agressões, eu me senti sem reação, né? Até porque eu era criança
então não tinha como reagir muito a alguém que era mais forte que eu. E o que eu lembro é que eu fiquei sem reação, um pouco com medo, triste, ao mesmo tempo com lágrimas nos olhos também, que ela já tinha me dado uma surra para eu não chorar. E depois de tudo aquilo que eu estava sentindo, depois senti raiva, um pouco de tristeza, misturado com culpa, arrependimento, muita coisa, né? Posso colocar assim de emoções negativas. Entendo. É, Erickson, Eric, qual o sentimento que emergiu naquele momento, quando você levou essa surra, quando você foi agredido? O medo, acho que de início, o medo de não conseguir parar de apanhar, e depois raiva, né, por estar ali indefeso e não poder sair da situação, não poder fugir. Raiva, medo, tristeza, emoções negativas, pela punição, pela agressão, pela violência, e fiquei nesse estado de choque, como qualquer outra criança ficaria. Entendo. Ok, eu quero te agradecer